Graça e paz, igreja. Que alegria estar aqui nessa noite para compartilhar algo da parte de Deus, compartilhar uma palavra que eu tenho certeza que vai edificar o seu coração, porque a palavra de Deus é poder, amém? Glória a Deus. Vocês são muito bem-vindos, uma alegria que o Espírito Santo, eu pedi ao Senhor que falasse ao seu coração, pedi até que Ele deixasse a minha voz agradável, para você ouvir, para você prestar atenção em cada frase, que o Espírito realmente envolva o seu coração nessa noite, com cura, com poder, com fortalecimento do céu, amém? Glória a Deus. Você pode abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 15. Versículos de 21 a 31, é um texto muito conhecido, é um texto que encoraja muito o nosso coração, e nós vamos meditar nele. Quero trazer uma palavra, um sermão, né, textual, tá bom? E com o intuito de facilitar o seu entendimento, a sua compreensão, amém? Vamos lá? Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom, e eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoninhada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra, e os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então, ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhes disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Amém. Bendito seja o Senhor por sua palavra. Glória a Deus. Jesus está em território gentil, na região da cidade de Tiro e Sidom. A cidade de Tiro foi construída por Alexandre Magno, muito conhecido como Alexandre o Grande, né? Quando ele conquistou aquela região. E era uma grande fortaleza. Essa cidade possuía 2 portos, não é? Ela era muito forte no comércio, né? E esse porto era o mais importante da antiguidade. E essa cidade também era sinônimo de maldade. Também era sinônimo de idolatria. Também era sinônimo de paganismo. Havia uma grande rejeição dos judeus para com os habitantes de Tiro. Eles os consideravam como cães, não é? Porque a cultura de Tiro era tão má. Para a gente ter uma ideia, sabe quem veio de Tiro? A conhecida Jezabel. Ela é daquela região. Pensa numa cultura terrível. Jezabel conseguiu influenciar Israel em direção à apostasia e influenciou Israel a adorar a Baal, aquele Deus, não é? Que na sua adoração as pessoas ofereciam crianças, bebês, e enfim. Era uma idolatria realmente muito marcante. Essa região era realmente muito difícil nessa questão espiritual. Sendo assim, Jesus pisar nesta região era pisar numa terra eminentemente pagã. Era entrar num território que era execrado mesmo pelos judeus, não é? No entanto,
como a palavra de Deus é perfeita, Ele é fiel. Quando começamos a estudar sobre isso, nós vemos que no Salmo 87, verso 4, lá está registrado uma promessa de que Deus alcançaria a cidade de Tiro. A gente vê a graça do Senhor sendo estendida através do ministério de Jesus Cristo. E Jesus cumpre essa promessa lá dos Salmos, não é? Quando ele pisa naquele solo, quando ele vai até aquela região, um lugar que, se fôssemos ver pela cultura, um judeu não passaria jamais, não é? Mas a graça do Senhor Jesus alcança aquele território. O texto aponta uma mulher cheia de angústia, uma mulher que estava realmente em desespero. E hoje, se nós pensarmos bem, queridos, pessoas angustiadas existem em todos os lugares. Existem pessoas angustiadas agora nos assistindo pela internet. Existem pessoas angustiadas aqui nessa noite. Existem pessoas angustiadas lá fora, que não sabe aonde encontrar uma saída, não sabe aonde buscar um socorro. Essa mulher estava nessa situação, embora sendo gentia, embora fazendo parte do povo de Tiro, dessa região tão terrivelmente decaída, ela demonstra uma grande fé. E isso nos traz uma lição, que a fé não é consequência de você nascer em determinada família, não é consequência de você morar num determinado bairro, não é consequência de você fazer parte de uma determinada classe social. A fé, ela é uma dádiva da graça de Deus. Ela é uma dádiva da graça de Deus. Queridos, eu marquei uma frase para você guardar no seu coração. É uma frase de um pregador batista, Spurgeon. Ele disse assim: uma pequena fé levará sua alma ao céu, mas uma grande fé trará o céu para a sua alma. Oh, glória a Deus! Eu quero te perguntar, como está a sua fé hoje? Como está, desde que você aceitou Jesus e vem nessa caminhada com Deus, no seu dia a dia com Deus? Você está crescendo em fé ou você está esfriando na fé por causa das lutas do dia a dia, por causa das perseguições, por causa das perdas, por causa dos embates? Como está a sua fé? Talvez você pense no seu coração agora: eu amo a Deus. Quando eu leio a palavra, eu sinto uma emoção, eu sinto uma alegria, mas qualquer problema que surge, que vem sobre a minha vida, eu percebo quão pequena é a minha fé. E eu passo a não acreditar que, de fato, um milagre possa acontecer comigo. Eu não sei se essa frase combina com o estado do seu coração nessa noite. Mas eu quero te dizer, meu querido, você sabia que é possível aumentar a sua fé? Você sabia disso? Em nossa caminhada cristã, nada é mais importante do que a fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E nós cuidarmos da nossa fé como um tesouro, nós cuidarmos, nós cresceremos e experimentaremos milagres da parte do Senhor. Porque o Senhor disse que tudo é possível ao que crê, não é? A fé é a chave para sermos abençoados e termos um relacionamento com Deus. Por isso, se você deseja ser vitorioso, peça nessa noite que Deus lhe acrescente a fé. É interessante que em Lucas 17:5, os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta-nos a fé. E eu quero te desafiar nessa noite a fazer com que o seu coração emita esse clamor diante de Deus: Pai, aumenta a minha fé.
Eu preciso de uma fé forte, de uma fé constante, de uma fé que não oscile de acordo com as dificuldades e com as lutas da minha vida. Eu não posso ter uma fé que oscile, uma mente duvidosa. Eu não posso. Senhor, aumenta-nos a fé. Amém? Nesse texto que nós temos aqui como base, no verso 23, nós vemos que essa mulher clamou a Jesus, mas no verso 23 diz assim, que o Senhor não lhe respondeu nenhuma palavra. Repita comigo, por favor, nenhuma palavra. Nenhuma palavra. No verso 24, ele diz para ela, eu não fui enviado para vocês. E no verso 26 ele diz, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Nós vemos aqui nesse texto, queridos, a resposta, vemos aqui como resposta de Jesus, um silêncio e 2 nãos. Que dificuldade. Que dificuldade essa mulher enfrentou. O nosso tema de hoje é o que fazer quando a resposta é não. O que fazer quando a resposta é não? Não sabemos o nome desta mulher, mas ao ler o texto, nós podemos ver que ela tem muito a nos ensinar. Vamos lá? Com certeza, a filha dessa mulher já sofria há muito tempo. Uma casa que abriga uma pessoa possessa por demônios é uma casa sem paz. Quando uma pessoa convive com uma outra pessoa que sofre com possessão maligna, ela vive cativa do medo. Por quê? Porque uma pessoa possessa pode tentar contra a própria vida. Uma pessoa possessa, ela pode mudar da água para o vinho de repente. Você não sabe o que esperar. Uma pessoa que está sob a ação demoníaca, ela vive um caos. E causa um caos onde ela está. Então nós vemos com certeza que essa mulher vivia cativa pelo medo. E vivia em grande tribulação. Certamente essa mulher vivia de sobressaltos. Ela olha para sua filhinha e já não reconhece mais. Sabe por quê? Quando uma pessoa está embaixo de opressão maligna, esse espírito maligno desconstrói a personalidade da sua vítima. Esse espírito maligno deforma a identidade. Então essa mãe, quando olhava para essa filha, com certeza não a reconhecia mais, porque essa filha era vítima de uma possessão maligna. Essa mãe estava lutando contra forças sobrenaturais. Eram forças muito maiores do que ela. Com certeza, ela devia estar em desequilíbrio. Ela devia estar abatida, cansada. Porque dentro da casa dela havia a ação de um espírito mau. Que dor! Nós vemos nesse texto de forma muito clara angústia e aflição. Mas há algo que deve nessa noite envolver o nosso coração. E deve saltar do texto aí para você algo maravilhoso. Nós vemos uma mulher que vem clamar com um profundo amor. É interessante que ela diz, Jesus, Senhor, ela disse, Senhor, a minha filha está terrivelmente endemoniada. E termina a frase, tem misericórdia de mim. Ela não diz, tenha misericórdia da minha filha. E esse detalhe é para nos ensinar, queridos, que quando nós nos levantamos para interceder por alguém com amor, o céu se move em nosso favor. Isso faz toda a diferença.
quando nós clamamos e envolvemos esse clamor com amor, com compaixão, com misericórdia. Eu quero também deixar uma frase para fortalecer o seu coração, queridos. As pessoas podem até recusar o nosso amor, ou rejeitar as nossas, e levar no seu caderno de oração, viu? A pessoa pode não te ouvir mais, pode rejeitar os seus conselhos, pode não atender os seus pedidos, mas ela jamais conseguirá lutar contra as suas orações. Oh, glória a Deus, por essa bênção, por essa dádiva que o Senhor nos deu, que é o recurso da oração. Através dele, a vitória do Senhor vem sobre a nossa vida, vem sobre os nossos amados. Essa mulher orou por quem não podia orar e não descansou até ter resposta. Às vezes nós oramos por quem não quer orar. Em Deus, talvez ela nem quer que você ore. Se ela ficar sabendo que você vai orar, ela vai ficar brava com você, não é? Essa menina não fez nada para receber. Essa menina não fez nada. O milagre aconteceu por causa do clamor da mãe. E o que eu quero te dizer nessa noite? Não importa se a pessoa pela qual você está orando está longe de Deus. Não importa nem mesmo se ela está cativa nas mãos do inimigo. Você pode e deve orar por ela. Você pode e deve orar por ela. E quando você orar com o coração cheio de amor por essa vida, Deus reverterá essa situação. Porque aonde há intercessão, há liberação do poder de Deus. Aonde há intercessão, há esperança de mudança do quadro. Não importa quão difícil ele seja, amém, igreja? Glória a Deus, é esta mensagem que esse texto nos traz. Essa mulher também teve discernimento. Se tem algo, queridos, que nós precisamos pedir ao Espírito Santo, que nos dê discernimento no nosso dia a dia. Nós precisamos, queridos, desse dom vindo do Espírito Santo sobre nós. Sabe por quê? Ela sabia qual era o problema que atingia a sua filha. Esse problema tinha uma origem numa ação. Você que está vindo aqui orar, você que está vindo aqui buscar do Senhor uma intervenção divina, está clamando por um milagre, peça ao Senhor: Senhor, me mostra exatamente pelo que eu devo orar e como eu devo orar. Porque o Espírito Santo vai te dirigir. Vai te dirigir. Essa mulher, ela sabia qual era o problema, por isso que ela soube aonde procurar ajuda. Glória a Deus. Ao estudar para esse texto, me veio ao coração uma história que eu ouvi, uma história de 2 pescadores, tá? Eles estavam pescando e de repente eles viram alarmados que uma criança afogava-se e estava sendo levada pela correnteza do rio. Ambos largaram as redes e prontamente correram e foram socorrer aquela criança. Mas enquanto eles socorriam aquela criança, eles viram que uma outra criança também estava na correnteza, se debatendo e se afogando, e eles, desesperados, foram lá, pegaram essa segunda criança, já cansados, salvaram essa criança. Quando estavam levando essa segunda criança para a margem do rio, uma terceira criança vem descendo também, gritando, desesperada, se afogando, e um desses pescadores foi saindo pela margem do rio, e o amigo que estava na água salvando a criança falou: oh, pelo amor de Deus, você tem que me ajudar, você não pode me abandonar aqui sozinho. Olha, as crianças aí estão se afogando. E esse que estava saindo falou assim: eu não posso ficar aqui, eu preciso descobrir quem está jogando as crianças no rio. Vocês entenderam? Eu preciso descobrir
Quem está jogando? Eu preciso saber aonde está a causa desse problema. Nós precisamos pedir a Deus, para o Senhor, nos mostrar quem está atrás dos ataques que tem nos abatido. Às vezes são ataques sutis, eles vêm em forma de doença, outras vezes vêm em forma de brigas e confusão, e a gente acha, é normal assim mesmo. Irmãos brigam. Casal briga. É comum casal brigar, né? Casal briga. É assim mesmo. E às vezes a gente vai se acomodando embaixo de um ataque e as coisas começam a se complicar, o fracasso chega, os desequilíbrios emocionais vão se enraizando, o abatimento de alma vai chegando, a fuga para os vícios vão entrando por dentro de casa, e nós não paramos para fazer o seguinte raciocínio: quem está por trás de tudo isso? Queridos, como igreja, nós temos que ter visão espiritual, nós temos que ter direção de Deus, nós temos que entender que por trás de muitos problemas que nós enfrentamos, há uma ação maligna, e precisamos ter consciência que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, a nossa luta não é contra as pessoas pelas quais nós oramos, não são os nossos filhos, não são os nossos amigos, não são os irmãos da igreja, a nossa luta é contra as potestades, são contra esses inimigos malditos do mundo da maldade, que vêm para destruir tudo aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. E nós precisamos ter olhos espirituais para observar. Quando as coisas começam a ficar estranhas, nós já precisamos nos munir das armas da fé. Nós já precisamos nos munir das armas espirituais. 2 Coríntios, queridos, nós podemos ler na tela, 10, verso 4. Vamos ler juntos, por favor. As armas, vamos, igreja? As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. O Senhor deixou para nós a arma da oração, do clamor, do jejum. Mas o Senhor também nos admoesta a sermos ousados na fé. Ousados na fé. Diante das dificuldades, um crente que tem visão espiritual não assume uma posição passiva. Ao contrário, se levanta, portando as armas espirituais que o Senhor tem, que o Senhor deixou para nós, com fé na palavra, com convicção de que aquele que guerreia por nós é inderrotável, e se levanta em fé, e luta e vence. Amém? Nós temos vencedores aqui nessa noite? Nós temos vencedores aqui nessa noite? Quantos já se levantaram numa guerra, numa batalha, e viveu da parte de Deus grande vitória? Nós adoramos e reverenciamos esse Deus que batalha pelo seu povo, que fortalece o seu povo. Então nessa noite, se você está abatido, se você está cansado, se você está desanimando na fé, está desanimando de orar, a palavra para você nessa noite é que a passividade não cabe em você, porque o Espírito Santo habita no seu coração. O Espírito Santo é o próprio poder de Deus. Nessa noite, em nome de Jesus, deixe que o Espírito Santo vá aquecendo o teu coração, já vai te mostrando qual é a origem desse problema que tem te afrontado, e daqui a pouco nós vamos orar e vamos nos posicionar como igreja, e o Senhor vai nos dar vitória.
Esse culto, esse encontro dessa noite é quarta de milagres. O que é milagres? Ação sobrenatural de Deus em nosso favor. Foi isso que nós viemos fazer aqui nessa noite, amém? Amém? Queridos, o clamor, a adoração e o quebrantamento são ingredientes infalíveis para o milagre. Oração, clamor, adoração e quebrantamento são ingredientes infalíveis para o milagre. Jesus, ao dar o silêncio para essa mulher, ele testa a persistência dela. Ela poderia ter desistido, não poderia? Depois já da primeira resposta, já da ausência de resposta, já diante do silêncio de Jesus, ela poderia ter desistido, como muitos desistem. Eu fui lá, orei, não funcionou, então eu não estou orando mais. Não é? O exemplo dessa mulher mostra persistência. Sabe por quê? Porque é uma fé verdadeira, viu? Ela não desiste. A sua fé é verdadeira? A sua fé é verdadeira, igreja? Então você não pode desistir. Não pode desistir. Mesmo diante do silêncio de Deus, persevere. Persevere, queridos. Aliás, o silêncio de Deus foi combustível que fez com que ela clamasse mais alto. É interessante que ela gritou tanto que aborreceu, irritou até mesmo os discípulos. Eu estava esses dias assistindo uma preleção da Camila Barros e até ri, foi engraçado o que ela disse, mas é verdade. Ela falou assim, às vezes, tem crente que se incomoda com o outro, que está gritando e pedindo a Deus misericórdia. E ela fez uma ilustração que eu vou compartilhar com vocês. Ela falou assim, imagine que você está num prédio e começou um incêndio. E as chamas começam a chegar no seu apartamento. E você sabe que lá embaixo já está tudo tomado pelas chamas. Como que você pediria socorro? Você chegaria na janela e ia falar assim, oi, por favor, você pode ligar para o 193? Por favor, vizinho, chama socorro para mim. Você faria isso? Você sairia na janela, socorro, me ajuda, porque eu estou aqui no meio dessas chamas, eu tenho cachorro, eu tenho filho, socorro. Às vezes, nós precisamos chegar diante de Jesus com esse gás, com tudo que a gente tem e falar, Senhor, me socorre. Eu não vou mais tentar procurar a saída do meu jeito. Eu não vou mais procurar resolver as minhas questões na base da minha inteligência ou na base da religiosidade. Senhor, socorro, porque eu sei que só o Senhor tem a resposta. Eu preciso de Ti. Entra na minha casa, Senhor, perdoa os meus pecados. Confessa já os pecados. Fala, Senhor, faz um rebuliço na minha vida, porque não pode mais continuar desse jeito. Nós precisamos usar um pouquinho mais a ferramenta do clamor. Nós precisamos nos lançar com maior intensidade na vida de oração, na busca pelo Senhor. Neste momento, querida, você e queridos, vocês verão que a sua fé vai aumentar. Porque ao clamar, você está exercitando essa fé. Você está deixando de lado as convenções sociais, está deixando de lado os seus questionamentos racionais, está deixando de lado as suas dúvidas. Você tomou posição, entrou diante de Deus e disse, Senhor, eu reconheço que a saída só o Senhor pode me dar. Então, Pai, eu não vou questionar. Eu estou assumindo uma posição de fé. Estou chegando na Tua presença com tudo que eu sou, com tudo que eu tenho. Me socorre. Me socorre. Principalmente quando os problemas envolvem a nossa família. Quando os problemas são com filhos, normalmente a gente cala.
A gente tem até vergonha de pedir aconselhamento. Quando o problema é com o cônjuge, a gente deixa ali, sabe, quietinho. E quando vai pedir ajuda, a situação já está grave. Às vezes, por causa da nossa racionalidade e por causa das nossas preocupações com a nossa reputação, quando a gente dá por si, Satanás já avançou. Quando pensa que não, o assunto já se agravou. Então, o chamado dessa noite é, queridos, aprendamos a usar a ferramenta do clamor. Jesus não facilitou o caminho para ela. Pelo contrário, endureceu um pouquinho mais a resposta. E ele diz assim: fui enviado para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E essa mulher prontamente reage. Eu fico maravilhada com a fé indesistível dessa mulher. O caráter humilde, caráter decidido, e ela reage, e ela agora passa para um nível mais profundo de clamor, para um nível mais alto de clamor. Esse nível é o nível da adoração em meio à dor. É o nível da adoração em meio a circunstâncias que parecem não ter solução. Você vê isso no verso 25. Ela se prostrou aos pés de Jesus e o adorou e clamou: Senhor, socorre-me. Senhor, socorre-me. Queridos, não caiam na armadilha da rejeição. Nunca acredite que Deus não está te ouvindo, pois essa é uma mentira do diabo. É uma mentira do diabo para te fazer desistir. Viu, queridos? Ela não foi embora se sentindo rejeitada por Jesus. Ao contrário, ela passou para um nível mais alto de clamor, que é a adoração em meio à luta. Você já adorou em meio à luta? Já adorou em meio à luta? Eu tenho certeza que o resultado foi vitória. Eu tenho certeza que o resultado foi vitória. Enquanto adoramos ao Senhor no momento de sofrimento, a nossa mente é blindada, a nossa mente é selada pelo poder do Espírito Santo. Vem a dor no coração, mas vem a presença de Deus por cima e cura. Vem a dor e vem a presença do Senhor e cura. E nisso nós vamos guerreando e vamos crescendo. Quando você está do outro lado da luta, você já não é mais a mesma pessoa. Você passa por uma profunda transformação. Glória a Deus. Ela se prostrou aos pés de Jesus, adorou e clamou a Ele. Diante desta cena, o Senhor Jesus sobe mais um nível. Deus a levou ao terceiro nível. Aí Ele diz: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. É maravilhoso ver a reação dessa mulher. Ela reage novamente, de forma positiva. E ela entra no nível do quebrantamento e da humilhação, quando ela diz: sim, Senhor, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da sua mesa. Essa atitude dela pegou o coração de Jesus por inteiro. É maravilhoso. Ela reconhece nesse momento, quando ela fala: sim, os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da sua mesa. É como se ela dissesse assim: Senhor, eu sei que eu sou uma pagã. Eu sei que eu sou adoradora de deuses falsos. Eu sei que eu fui procurar ajuda através de adoração a demônios, a espíritos malignos. Mas aqui ela demonstra uma grande humildade. Ela quebra o seu orgulho e reconhece o seu pecado e se entrega. É como se ela dissesse assim: realmente, Senhor, eu sou pecadora. Essa luta está mostrando o meu erro. Eu sei que eu não mereço a sua graça. É como se ela dissesse: Pai, me perdoa. E muitas vezes, queridos, nós precisamos chegar nesse nível.
Às vezes nós temos que dizer ao Senhor: Senhor, eu reconheço que eu me afastei da tua presença. Senhor, eu reconheço que eu me entreguei a uma vida de vícios, que eu me entreguei a uma vida que na igreja é uma vida e em casa é outra. Eu reconheço, Senhor, que talvez eu entrei nesse casamento em rebelião e em desobediência aos meus pais. Talvez eu tenha que reconhecer: Senhor, eu abandonei o meu cônjuge e hoje os meus filhos estão sofrendo, estão em conflito de identidade, estão com problema. Senhor, eu reconheço, mas eu volto para ti, me perdoa, socorre-me, socorre-me. Esse nível de oração, queridos, é um nível que Deus não rejeita, que é quando você se humilha e confessa que você precisa do Senhor. Você confessa que você precisa da ação do Espírito Santo. Quando você fala: Senhor, me socorre, porque sozinho eu não vou vencer esse vício. Senhor, sozinha eu não vou dar conta de amar esse filho e essa filha. Sozinho eu não vou dar conta. Mas eu creio que o Senhor tudo pode. O Senhor pode mudar a minha história. Se Jesus mudou a história de uma menina endemoniada, se Jesus também mudou a história daquele endemoniado gadareno, que eu acho que não existe alguém que chegou num nível tão profundo de possessão maligna. Eu tenho certeza que você não está enfrentando esse tipo de possessão na sua casa. Domingo o pastor Hamilton falou uma frase que marcou o meu coração: para Deus tudo é pequeno. Sabe o seu grande problema? Para Deus é pequeno. Sabe, essa luta que você está enfrentando diante de Deus é pequena. Para você é grande. Sozinho você não vai conseguir vencer. Mas se você vier para a presença do Senhor em humildade e em quebrantamento, Ele vai entrar na sua causa. E Ele vai fazer o que você não pode fazer. Nós precisamos aprender a falar a verdade para Jesus Cristo. Glória a Deus. Você pode, por favor, ficar em pé? Se o irmão Neto puder vir tanger uma adoração para nós. Diante desta palavra nós vamos nos posicionar. Eu não sei o que você veio buscar aqui nessa noite, mas eu quero falar para você que Deus sabe, viu? Você veio aqui talvez convidado por alguém, Deus que trouxe você, para você ouvir essa palavra e saber que o Senhor está de olho em você. Ele está vendo a sua luta e Ele está te chamando. Venha à minha presença e diga a verdade. Venha à minha presença e tome um posicionamento, porque para o meu espírito nada é impossível. E essa é noite de libertação, essa noite é noite de quebra de jugo, essa noite é noite de mudança de história. Essa noite é noite de intervenções divinas. Eu creio. E nós vamos orar nesse momento. Eu não sei se a igreja pode se dar a mão, toda a igreja, que nós vamos clamar uns pelos outros agora, de uma forma muito sincera. Segura forte a mão de quem está do seu lado, porque talvez ele esteja se afogando e você não sabe. Seja uma mão de socorro agora, em nome de Jesus. E nós vamos orar como igreja amada do Senhor. A igreja que Ele tem cuidado. Não é à toa que você veio aqui nessa noite. Você veio aqui porque o Senhor está vendo o seu coração. Você tem enfrentado essa luta. Você tem caído várias vezes nesse pecado. Mas isso tem trazido tristeza. Porque você não foi criado para ser escravo do inimigo. Você foi liberto pelo sangue de Jesus. Você foi liberto, você é amado de Deus. E Ele vai trabalhar aí agora no seu coraçãozinho. A igreja pode fechar os olhos. Pai de amor, nós nos curvamos diante da sua santidade e do teu poder. O teu amor nos constrange, Pai.
O teu amor nos constrange. E nós agora, como igreja, nós nos apresentamos diante da tua presença santa, em obediência à tua palavra. E nós pedimos agora que o Espírito Santo passeie em nosso meio e vai tirando agora todas as amarras do inimigo contra as nossas vidas, contra os nossos amados. Que as garras dos vícios caiam agora por terra. Que as garras da vergonha, as garras da enfermidade, das doenças emocionais, cai agora por terra, Senhor. Derruba por terra, Senhor. Pai, faz uma obra maravilhosa aqui nessa noite. Faz uma obra, vai acrescentando a fé do teu povo. Vai acrescentando a fé do teu povo. Vai aquecendo o coração do teu povo em amor a ti. Oh Deus, em nome de Jesus Cristo, que o vento do teu Espírito venha sobre nós nesse momento. Nós repreendemos agora a ação do diabo contra os nossos amados, contra a nossa família e contra a nossa vida. Repreendemos na autoridade do nome de Jesus. Do nome de Jesus. Todo espírito maligno que tem se levantado contra as nossas vidas, nós damos uma ordem agora, saia em nome de Jesus. Cobre as nossas casas, Senhor, a nossa família, os nossos amados, com o sangue precioso da cruz do Calvário. Ó Pai, edifica em nós um coração que teme e treme da Tua palavra, um coração que Te ama e que confia em Ti. Nós nos entregamos nas Tuas mãos. Olha, Senhor, para esse irmão agora, Pai, que já está desanimado da fé. Levanta ele, liberta. Liberta nessa noite, Senhor, para a glória do Teu nome. Visita o coração dessa mãe que não sabe mais o que fazer. Ó Deus, que não tem mais resposta para dar. Senhor, dá sabedoria. Ajuda o teu povo a crer no teu poder e nos teus milagres. Ó Pai, nós te adoramos pela tua palavra bendita. Te adoramos pela tua presença aqui. Te adoramos pelo que o Senhor está fazendo. Nós te honramos, te bendizemos e entregamos nas tuas mãos o nosso coração. Perdoa os nossos pecados. Nós nos voltamos para ti nessa noite com humildade no nosso coração, Pai. Nos entregamos a ti, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Você pode dizer amém. Você pode crer que o Senhor vai te visitar. Amém. Pode aplaudir melhor. Você tem liberdade. Aplauda como quem é livre. Aplauda como quem está sendo visitado pelo Espírito Santo de Deus. Está recebendo neste momento um batismo de libertação, de cura no íntimo. Oh, glória a Deus, glória a Deus. Que o Senhor nos abençoe. Amém. A Ele a glória.